Oi, oi, tudo bem, gente? Hoje é a primeira vez que eu venho falar com vocês aqui de uma forma mais produzida, mais elaborada, pensando no que vai dizer e confesso que hoje foi um dia que eu me levantei bem animada, com o humor bem pra cima, então eu coloquei uma roupa legal. Fui lá, tomei um banho depois de fazer meu exercício, depois de fazer minha meditação, minha leitura da Bíblia, minha oração. E aí, depois de muito tempo, muitos anos mesmo, preparando meu espírito para, como dizem por aí, colocar a cara no sol, eu falei: é hoje. É hoje que eu vou me encorajar e vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu tenho vivido, sobre a minha empresa, né? Sobre muitas coisas que eu acho que vem fazendo diferença na minha vida e que pode fazer diferença na sua vida também. E para que você também, né, que já conhece a gente através da Memorável Eventos, tenha oportunidade de saber um pouco mais do nosso dia a dia e acompanhar melhor as nossas vivências e partilhar com a gente, comigo, né, de tudo que nós temos vivido nesse último ano. Então, para quem que eu falo nesse momento? Eu falo com você, noiva, eu falo com você, mãe, eu falo com você, esposo, noivo, eu falo com você, amigo, amiga, eu falo com você que tem vivido dias sombrios, sabe? E que ainda assim busca uma força, uma esperança lá de dentro para romper com tudo isso e para fazer com que tudo que a gente tem vivido, visto, experienciado, seja rompido de uma forma mais leve, sem consumir a nossa saúde, sem consumir as nossas energias, sem consumir a nossa força e fazendo com que tudo isso que a gente tem visto ao nosso redor de negativo se transforme em uma energia positiva para fortalecer os que realmente têm precisado muito de energia positiva. O último ano não tem sido um ano fácil para nós, como para muitas famílias, muitas pessoas, não só pelos prejuízos financeiros, mas também pelos prejuízos emocionais, né? A nossa estrutura emocional, de um modo geral, fica abalada, fica abatida, mas eu falo que, contudo, eu sirvo a um Deus, eu acredito que você também serve a um Deus que é um Deus que nos supre de uma força que a gente não sabe de onde que vem, né? A gente acorda pela manhã e a gente busca, eu gosto muito de apreciar o céu, eu consigo perceber de uma forma grandiosa a força de Deus através da grandeza do céu, as mudanças que acontecem no céu me fazem refletir sobre as mudanças que eu posso promover na minha própria vida. Porque a gente confia muito em Deus e acredita que tudo vai cair do céu, muitas vezes. E nesse ano de pandemia, assim como alguns anos atrás, eu venho me dedicado muito a estudar, a me capacitar, a fortalecer o meu currículo. Apesar de ser empreendedora, tem muita gente que acha que porque trabalha por conta própria é o suficiente, não precisa investir em conhecimento, né, em aperfeiçoamento, mas não. Eu decidi me empenhar ao estudo e procurar me capacitar, me munir daquilo que eu ainda achava que faltava em mim. E eu não tenho feito outra coisa a não ser estudar. É estudar. É ler muito, é buscar informação, é buscar fortalecimento espiritual, é
buscar conhecimento sobre o quão poderosa é a minha mente, a sua mente, e colocar isso para vocês de uma forma que vocês entendam e percebam que sim, o empreendedor ele tem passado grandes lutas. O pequeno empreendedor, principalmente, ele tem passado grandes lutas. Muitos são os que estão fechando as suas portas. Quando eu precisei fechar o nosso escritório, eu recebi várias mensagens de clientes, de questionamentos também, sabe? Onde, porque nós estávamos fechando as portas, se nós ainda estávamos atendendo, se nós ainda estávamos trabalhando. E muitas vezes nós precisamos fechar ciclos, né? A pandemia ela veio para nos ensinar que se ainda não a gente ainda não tinha aprendido, a pandemia ela veio para nos ensinar que a gente precisa aprender a fechar os ciclos. E eu fechei o ciclo do meu escritório e comecei um novo ciclo aqui na minha casa. E com pouco tempo eu abri um novo ciclo, eu arrumei um emprego fora, comecei numa área que eu nunca me imaginei fazendo. Eu fui para a área de recepcionista em um posto de saúde, a buzina do trem. E lá tem sido uma grande escola para mim. Ali eu tenho conhecido pessoas maravilhosas que têm me ensinado algo que eu nunca vivi antes. Mesmo com todas as internações que o Gabriel já sofreu e com toda a vida que a gente viveu com ele de terapia. Para quem não sabe, eu sou mãe de criança especial, eu tenho um filho de 14 anos que tem surdez, tem hiperatividade, ainda não é alfabetizado e é o nosso maior tesouro. Tem nos ensinado muito a aceitação, a compaixão, a entender o outro como ele é, a não ultrapassar os limites do outro, porque todos nós temos os nossos limites e nós precisamos ser compassivos uns com os outros e olhar para o outro com um olhar de entender o outro, olhar para o outro com a intenção não de passar os seus valores, os seus objetivos, os seus propósitos, mas olhar para o outro com o intuito de entender o outro também. Entender o porquê da resposta daquela forma, o porquê da reação daquela maneira, porque cada um tem suas dores. Qual é a sua dor hoje? Noiva. Eu imagino que você tem sofrido muito, noiva, e eu e tantos outros fornecedores que eu tenho convivido, tenho partilhado, nós também temos sofrido muito com tudo que temos visto e vivido. Eu tenho noivas que adiaram o casamento 3, 4 vezes e passaram para o outro ano, e se bobear, esse ano ainda vai ter que adiar mais uma vez. Então é muito difícil, e quando a gente olha para o entorno, que a gente não encontra esperança, que a gente se depara com noticiários a cada dia mais terríveis, a gente se depara com uma realidade muito dura e a gente se limita a acreditar que dias melhores virão. E na verdade a gente precisa manter a nossa esperança. É preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aí eu vou compartilhar um texto pequenininho, apenas um versículo da Palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 27, que diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. E eu me lembro do dia que eu fechei a loja, os vizinhos, né, os amigos ali
de jornada, questionando se eu ia fechar mesmo, uns trabalhando com porta meio aberta e outros já estavam com portas fechadas. E eu fui até o finalzinho de março do ano passado, com a loja ainda aberta. Eu me lembro que tinha cliente que passava na porta e falava assim: essa daí tá persistente, ela tá com esperança. Mas nós já estávamos trabalhando para fechar as portas. E eu digo para você nessa manhã que não conhece o nosso trabalho, sabe? Por muitas vezes eu fui negligente, não postando nada. As nossas redes sociais, elas são extremamente desatualizadas. Quando o cliente me pede para ver convite, eu falo: eu vou te mandar por aqui porque as nossas redes sociais são muito desatualizadas, ali não tem muita coisa, porque as lutas, elas desestimulam a gente no meio do caminho, sabe? Muitas vezes você até quer postar alguma coisa, e hoje eu tô sendo extremamente sincera, porque eu tenho respirado tanto, mas tanto. Eu fiz uma mentoria há algum tempo atrás, há poucos dias atrás, na verdade, com uma pessoa muito especial, muito abençoada, com a Tamara Yane. E como ela me ajudou, sabe? Como ela me fez chorar. E a cada vídeo, sabe, eu tenho usado pessoas através do YouTube. Deus tem usado pessoas através do YouTube para me abençoar, para me abrir a mente, para me estimular a não olhar para trás, porque na verdade o cenário que nós temos vivido hoje, a gente olha para frente mesmo e a gente se desestimula com o que a gente vê diante dos nossos próprios olhos. E principalmente agora, eu trabalhando na área da saúde, a gente fica numa situação de muita vulnerabilidade. Então é todo um cuidado que você tem que ter quando chega em casa. Eu tiro a roupa antes mesmo de entrar para dentro de casa, eu passo álcool em tudo, na minha mochila, em tudo, antes de entrar para dentro de casa, para não trazer nenhum mal, né? Na esperança de que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, porque ninguém está livre. Então a gente precisa se apegar nesse Deus que nos fortalece, que nos dá força. Então a minha mensagem hoje é para dizer para você não desistir, sabe? Não fazer as coisas de qualquer maneira, não, sem pensar no outro, não, porque a gente precisa praticar empatia. Talvez você case hoje e se saia bem, mas talvez a sua avó já não tenha a mesma sorte, talvez os seus pais já não tenham a mesma sorte, e são pessoas que você ama, são pessoas que você quer bem, são pessoas que você não quer ver no leito de hospital como tantos outros têm vivido essa situação difícil. Essa semana lá no posto a gente teve a triste oportunidade de ver uma senhora saindo entubada, já sem consciência, sabe? E a minha oração é para que tudo isso passe para a família, porque para muitas famílias tem sido um marco muito negativo, sabe? Tem um vizinho aqui cortando dobrado numa serra, não sei se vai aparecer aí o barulho no vídeo, então desconsidere. Mas hoje eu vim falar para você empreendedor, para você que sonha, para você noiva, não desistam, sabe? Ontem eu tava conversando com uma amiga parceira e ela dizendo assim: Leninha, mas tá tão difícil, esse mês foi um mês tão difícil que eu sofri cancelamento, os casamentos de abril foram todos reagendados. Sim foram. Alguns ainda estão se agarrando nas esperanças de dar tempo, de acontecer, de Deus fazer um milagre. Mas o milagre, ele já está dentro de nós, sabe?
Não vamos nos permitir perturbar a cabeça com o que vai acontecer amanhã. Vamos viver o milagre do hoje, do dia de hoje. Vamos viver o milagre que o Senhor preparou para nós hoje, agora, nessa manhã. Não vamos chorar pelo se vai dar certo até tal dia, não. Vamos agradecer a Deus porque hoje o Senhor nos abençoou e nós estamos aqui vivos com saúde. Hoje eu me levantei e eu respiro bem e meu coração bate e glória a Deus por isso. Hoje eu tenho a oportunidade de ligar para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos e dizer que bom que você está bem. Recentemente meu irmão ele teve Covid, ele teve algumas consequências do Covid, algumas intercorrências devido à doença, ele teve uma trombose na perna e teve embolia pulmonar. Ele ficou internado alguns dias e o importante é que hoje ele venceu, hoje ele está bem, hoje ele tem a oportunidade de levantar as mãos para o céu e glorificar a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. Porque muitos outros não teve essa mesma oportunidade. Então, assim, eu vejo nos grupos de eventos, sabe, a mobilização para falar com o prefeito. Em um ano de pandemia, eu ainda não vim falar sobre o que eu penso, o que eu acho, porque são muitas pessoas dizendo o que pensa e o que acha. E a verdade é que desde o início até aqui, quem não passou por isso não sabe a dor de quem passa. Eu acredito que mesmo vendo tantas mortes, mesmo vendo tanto sofrimento, mesmo vendo tantas famílias chorando, sofrendo, tem muita gente que ainda não pratica empatia e não se coloca no lugar do outro. Festejar é maravilhoso. Quem dera nós pudéssemos festejar todos os dias, sabe, com o glamour que os eventos têm, com o brilho que os eventos proporcionam, com fotógrafos, cinegrafistas, com buffets, com as empresas que promovem entretenimento. Como seria maravilhoso! Com os DJs, com a música o mais alto que eles podem tocar para promover alegria e interação entre as pessoas, com os abraços acolhedores e apertados ao final de cada evento. Como seria maravilhoso se nós pudéssemos comemorar assim todos os dias, mas não é a nossa realidade. E nós vamos deixar o profissional de lado? Vamos deixar o eu sou proprietária de cerimonial, eu sou proprietária de buffet, eu sou proprietário de uma empresa de sonoplastia, eu sou um fotógrafo. Vamos deixar um pouco de lado o nosso ego, sabe? E abandonar a necessidade de colocar para o mundo a nossa necessidade. E talvez muitos colegas vão me criticar por causa disso. Mas quem passa pela dor de perder alguém que ama tanto, com uma doença tão terrível que não te dá oportunidade. Se você tiver uma fragilidade no seu corpo físico, ela não te dá chance. É uma doença terrível, sabe? Quem passa por essa dor, que vê a gente lutando, já parou para pensar? Aquele que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que perdeu um filho, vendo a gente nessa luta enlouquecedora, querendo voltar. O povo quer fazer festa.
E eu não tô falando de festa clandestina, não. O povo quer fazer festa. O trem, eu tenho escutado muito assim, ó, pros mineiros, né? Os mineiros aqui falam, o trem tá pipocando e o povo quer fazer festa. Que nós possamos usar a sensatez, sabe? Eu falo que eu, eu entendo a dor do profissional de eventos, sendo uma profissional de eventos, vendo a minha loja fechada. Gente, as minhas coisas estão todas entulhadas no galpão do meu irmão. Sem perspectiva de que dia a gente vai voltar. A minha casa é extremamente pequena e eu tô trabalhando uma reforma. A gente vai começar o mais rápido possível agora. Uma reforma na minha área de serviço para que eu consiga trabalhar e alocar as minhas coisas aqui em casa com mais conforto, para que eu consiga trabalhar em casa com mais qualidade, para que eu consiga ter um lugar melhor para receber o meu cliente quando ele puder vir aqui. Porque as reuniões estão acontecendo online e a gente só recebe eles para entregar as encomendas e a maioria deles nem entram. Então, assim, é doloroso, é sofrido. Eu vejo muitas pessoas colocando muitos posts do sofrimento do mercado de eventos, intensificam demais os milhões que rendem nos cofres do governo, né, através dos impostos, o mercado de eventos, quantas famílias estão sem ser supridas. São Paulo fazer vídeos chocantes com demonstração de revolta, né? Porque todos os outros setores estão sendo vistos, estão sendo ouvidos e o setor de eventos não. Mas eu pergunto para vocês como seremos ouvidos se esse é um dos setores que aglomera o maior número de pessoas? E não seja negligente de dizer, então vamos fazer festa dentro do ônibus, porque o ônibus que eu pego deve vir com mais de 60 pessoas. Às vezes a gente respira o bafo do outro ali porque não tem o que fazer. Mas em contrapartida, é cada um na sua luta para conseguir o pão de cada dia, para não passar fome, em muitos casos, para não deixar de suprir o mínimo necessário. E é o que eu tenho falado para as minhas noivas, sabe? Eu sei que é frustrante. Eu sei que dói o coração, dói o meu coração. A última remessa de convites que eu fui entregar para uma noiva, ela disse: "Você acredita que meu casamento foi adiado pro ano que vem?" Ela ia casar em maio agora. E eu recebi aquela notícia com muita dor no coração. E o que a gente pode fazer? A gente não pode nem abraçar para consolar o outro. A gente não pode abraçar para confortar o outro. A gente não pode nem dizer, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Foi o que eu disse para ela. Eu não posso te dar um abraço para te acolher, mas sinta-se acolhida, porque Deus sabe de todas as coisas. Sabe o que Deus quer de nós nessa hora? Deus quer de nós um coração que não se conforma, mas Ele quer que a gente busque sabedoria na palavra, para que a gente não pereça por falta de conhecimento, para que a gente não se perca no meio do caminho por falta de conhecimento.
eu parei de ver jornal. Ontem eu vi alguns trechos lá no meu serviço. Lá tem uma TV. E diante de tudo que a gente tem vivido lá, de todas as marcações de teste para Covid que a gente tem visto e vivido lá, e só lá, para uma comunidade, para 2 comunidades, porque lá atendem 2 comunidades. Não preciso ir muito longe para me compadecer do sofrimento do outro, e para clamar, e para pedir a Deus, para abençoar, Mas existe o tempo para tudo. Gente, lembra quando Deus procurou alguém justo na terra para ajudá-lo numa missão? Que ele encontrou Noé e a família dele e deu uma ordem para Noé: construa uma arca e separe macho e fêmea de cada espécie, porque eu vou acabar com a humanidade. Foi o propósito de Deus. E cada um vai sair dessa doença. Uns vão sair revoltados, eu acredito nisso, porque não tem estrutura emocional para lidar com as perdas, com as frustrações, com o desespero que tudo isso provoca. Outros vão buscar maturidade para entender as razões de ser. O Gabriel chegou ali. Outros vão sair muito mais forte de tudo isso, porque ele encontrou na adversidade aquilo que precisava para ser um ser humano melhor, para ser uma pessoa melhor, para estar diante do outro de uma maneira melhor. Então, você que é empreendedor, não desista do seu sonho, sabe? Vamos nos achegar mais. Eu sempre tive muita dificuldade de praticar o networking. E eu tenho aprendido muito com pessoas maravilhosas. A Mari da NIP Eventos é uma inspiração para mim de exemplo de networking e de competência e de garra e de persistir naquilo que acredita, e muitos outros profissionais ímpar que eu tenho buscado acompanhar e ver e ver o brilho, mesmo com tantas lutas, ver o brilho no olhar de cada um, cumprindo com seu papel no momento de adversidade, certos de que a luta vai passar. Não sabemos quando e nem a hora, mas a gente precisa alimentar aquilo que traz esperança. Então, por que a gente vai alimentar o nosso coração, a nossa mente com o que é ruim, se a gente pode trocar os pensamentos ruins por pensamentos bons? Se a gente pode trocar o telejornal que só fala mal do governo, que só mete o pau, por uma boa leitura. Se a gente pode trocar o noticiário ruim por um bom filme para entreter a sua casa, a sua família, os seus filhos, um filme que traga edificação, um filme que traga alegria, sabe? Para que a gente consiga superar tudo que a gente está vivendo com mais leveza, com mais alegria. E a minha família, assim como a sua família, eu tenho certeza disso, tá passando por dificuldades, tá passando por lutas, tá passando por frustrações, tem os momentos de pensamento negativo, tem os momentos de tristeza, de abatimento, mas escolha fazer algo que te faça bem. Se antes você não praticava exercício, comece a praticar exercício, comece a investir tempo
de qualidade para você. Se antes você, eu não sei qual que é a sua religião, em qual Deus você acredita, mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus e acredito no Espírito Santo. Então, se você acredita nesse Deus também, tire um tempo para se dedicar à leitura da palavra. É aqui que está a nossa força, é aqui que está as nossas respostas para o dia a dia, a resposta para as angústias. Sabe, se você está passando por um momento de solidão, procure um amigo, procure alguém que você consiga desabafar, compartilhar seus lamentos, as suas perspectivas, e troque os lamentos por visualizações positivas. Troque aquilo que você tem visto de ruim, de tão atormentador, de tão desolador. A gente tá passando um carro aqui de ovos. Então, troque aquilo que te coloca pra baixo. Sabe aqueles momentos que você fica assim? Vou mostrar pra vocês. Que a gente fica assim, horas, olhando pra nada, sem pensar, pensando coisa ruim, né? Que na maioria das vezes a gente pensa coisa ruim, a gente não pensa coisa boa. Então troque esses momentos e comece a questionar seus pensamentos. Ei, mente, por que tanto pensamento ruim? Por que tanto pensamento ruim? No que esse pensamento tá me agregando valor, mente? Não, querida, é assim que eu tenho feito, sabe? Não, querida, bora sacudir a poeira, dar a volta por cima e vambora trocar esses pensamentos ruins por pensamentos bons. Não posso aceitar você ficar me jogando pra... Você quer me jogar pras cobras? Não. Então começa a trocar, sabe? Trocar os seus pensamentos negativos que tem feito você olhar pra baixo, olhar pro vazio por longos períodos, ao invés de ter uma ação, ter uma atitude que vai te promover para um outro nível, e faça a diferença, sabe? Eu tenho certeza que as lutas que você está travando são só suas. Se você não der o passo para vencê-las, ninguém mais vai poder fazer isso por você. Muitas vezes você vai sentir preguiça, sono em excesso, baixa energia, e você pensa assim, nossa, como que eu vou conseguir fazer uma atividade física com essa vida desolada desse jeito? Comece trocando de roupa. Aí você vai falando pra você mesma, agora eu vou só prender o cabelo. E aí você fala pra você mesma, eu vou fazer só 10 polichinelos. Quando você vê, você já fez 30 minutos de exercício. E aí você faz isso no outro dia, e faz isso no outro dia, vai mudando seu mindset, vai mudando seus hábitos, e vai mudando seus conceitos, e vai mudando sua visão, e vai mudando seus pensamentos, e vai fazendo com que impere em você uma nova mudança de rotina, uma nova mudança de vida, um novo conceito, novos hábitos. E aí a sua mente, ela vai te alimentando de coisas boas, e você vai sentindo a diferença, e vai sentindo mover de como uma atitude pequena, simples. Às vezes a gente quer tomar decisões assim catastróficas. E é o simples, é o básico, é o pequeno que vai fazer diferença na sua rotina, na sua mudança de vida. E é uma gota por vez. Eu tô no processo de mudança de hábitos desde novembro de 2018. Foi meu tapa na mesa para dizer chega. Foi o meu basta. E hoje eu tô aqui, diante de um caos. E um dia eu conto pra vocês tudo que eu vivi e que eu tenho vivido durante a pandemia. Sabe? Ao mesmo tempo que foi tudo devastador no início. Foi tudo muito extraordinário.
tudo aconteceu de uma forma muito extraordinária. E eu conto pra vocês depois. Esse vídeo já tá com 35 minutos. Eu quis compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, para que vocês conheçam um pouquinho de mim, um pouquinho a meu respeito, um pouquinho das minhas dores. Eu quero deixar uma mensagem de esperança para você aqui no final. Para você que já adiou seu casamento várias vezes, para você que é empreendedora e que tá desesperançosa, querendo abrir mão de tudo, sabe? Para você que tá desempregado, tá desempregada, para você que tá com o casamento marcado pro mês que vem e não sabe o que faz. Espera em Deus, confia em Deus, e esse Deus, Ele te livrará, Ele te guardará, Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele fará você chegar em lugares altos. Ele fará você entender que para chegar lá no 10º degrau, você precisa subir um de cada vez. Quebra o orgulho, perdoe, liberte-se do medo, tire as angústias, se desamarre das crenças limitantes, se desvincule do passado que te aprisiona, trabalhe os seus pensamentos, trocando os negativos pelos positivos. E não é trabalhar o positivismo não, sabe? Não é ser aquela pessoa positiva diante do caos. Não, isso são palavras ao vento. É trabalhar a sua mudança de mentalidade para que você tenha uma mente de Cristo. Sabe qual é a mente de Cristo? É aquela que não julga, que não traz contenda entre os irmãos. É aquela que aceita as diferenças. É aquela que não traz para si responsabilidade que é do outro. Ela permite que cada um passe pelo que tem que passar e ela acolhe o outro com amor e zelo. É aquela que se perdoa e se ama primeiro. Porque se você se perdoa, se você tem compaixão de você mesma, se você se cuida, se você se autovaloriza, se você se respeita, se você cuida do seu físico, do seu espiritual, da sua área financeira, da sua área emocional, se você preserva os seus sentidos, não permitindo que coisas ruins entrem através dos seus ouvidos e dos seus olhos para alimentar sua mente negativamente. Se você cuida de você, se ama, se respeita, se valoriza, você consegue fazer isso com o outro. A mente de Cristo que nós precisamos ativar em nós é respeitar o outro, mas muitas vezes a gente não respeita o outro porque a gente não se respeita, a gente não se valoriza, a gente não se ama, a gente não tem coragem de se olhar no espelho e dizer: poxa, mas hoje você tá gata, poxa, hoje mas o seu cabelo, minha querida, tá brilhante e reluzente. Jeane faz isso com ele, tá, gente? Minha amiga G, ela que deixa ele lindão assim. Então, se você não é capaz de se autovalorizar, de plantar a semente do amor próprio, muitas vezes você não consegue praticar a empatia por causa disso. Muitas vezes você não consegue se colocar no lugar do outro por causa disso. Então vamos dar um tapa na cara da sociedade e vamos nos amar mais, nos valorizar mais.
praticar mais o acolhimento com nós mesmos, perdoar a nós mesmos, nos dar a oportunidade de fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Porque quando você entende que o processo é longo, que a caminhada depende de você, quando o outro está no processo dele, você consegue aceitar muito melhor. Você não fica querendo impor a sua vontade para o outro. Você consegue aceitar muito melhor. Então é isso. É isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria falar um pouco de mim, sabe? Me abrir um pouco, falar do medo que eu sempre tive de colocar a cara aqui pra falar um pouco de mim, das minhas vivências. E eu acho que eu vou fazer isso mais vezes. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, deixem o comentário de vocês a respeito de que vocês acharam do vídeo. Vou me encorajar, com certeza, a estar falando mais, não só de mim, mas de modo geral, apresentando mais sobre a minha empresa. O meu ambiente ainda não é muito bonito para mostrar o meu dia a dia na empresa, porque eu trabalho numa área de serviço, mas é nessa área de serviço que Deus tem me dado a oportunidade de conquistar tudo que eu preciso para mudar de nível. E a gente vai fazer uma reforma, vai ficar tudo lindo e com certeza mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Então não julga o outro quando ele estiver no processo dele, não, sabe? Mesmo fechando a loja, mesmo com a pandemia, a gente não atrasa as nossas entregas, a gente faz tudo com muito amor, com muito carinho. Continue divulgando seus amigos empreendedores e empreendedoras para que a gente faça uma grande corrente do bem e uns venham ajudar os outros. E a gente vai se falando mais por aí. Me dá seu feedback, curte, aperta o coraçãozinho, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem interesse, né, de conhecer mais sobre as nossas vivências, sobre como que a empresa funciona, como que é o nosso dia a dia. O meu dia a dia sempre é acordar às 4, faço meditação, leitura da palavra, faço minha oração. Eu pego meu busão, eu vou pro serviço e aí quando eu chego do serviço, eu vou trabalhar na minha confeiteria e vou entregar o meu melhor para você, cliente querido, que confia no meu trabalho, tá aqui comigo, firme e forte, sem abrir guarda, né? Sem baixar guarda. E a gente vai rompendo. Bora acreditar que dias melhores virão, que Deus está no controle de tudo isso, que vai cuidar de mim, da minha família, vai cuidar de você e da sua família. Então não desanime, tá bom? Um grande beijo pra você e que Deus te abençoe.